vocês um esquema de pirâmide aqui de mecânica quântica. Juro, é a segunda vez que eu caí numa desses negócios. Tem esse polinômio aqui, que é para você conseguir encontrar a função de onda e tudo mais, a parte radial dela. E aí, basicamente, você tem que resolver isso daqui. Para você resolver isso daqui, você tem que resolver isso daqui. E para você resolver isso daqui, você tem que resolver isso daqui de baixo. Ou seja, você tem que ir abrindo, sabe? Você tem que ir abrindo. Você, chega aqui, ok, tem que resolver aqui. Aí você desce pra cá, aí tem que resolver aqui. Que merda, gente. Por que não faz o negócio direto? Aí depois você tem que jogar aqui pra encontrar a parte radial. E ainda não terminou, tá? Porque você ainda tem que normalizar a função, que é pra quando você tira o módulo dela, dar 1. Então você ainda vai ter que fazer isso. Sabe, pra você encontrar essa função, você tem que vir aqui, que você cai mais 2 funções, mais 2 polinômios pra chegar nesse daqui. É aqui você também cai mais 2 polinômios pra conseguir chegar aqui e ter a função de onda, tá? Que inferno, que inferno. Mas enfim, pra quem tá no ensino médio, quem tá estudando a parte de química, né? Que aí vocês têm os níveis, tem aquele negócio S, D, sei lá, enfim, que eu esqueço. Mas você tem, depois você aprende o modelo quântico e você vê que tem os números quânticos, né? Então você tem um número principal quântico, que é esse daqui, ai, que vergonha, eu já esqueci. Acho que é do momento angular, se eu não me engano. E esse aqui é o magnético. Então, assim, aqueles números, né? Eles estão aqui, tá vendo? Eles aparecem naturalmente aqui na função de onda. Mas é um inferno calcular isso daqui. Eu só queria mostrar esse adendo pra vocês. Gente, vim comer porque eu cansei. Tô assistindo aqui, ó, Dragbox, comendo lasanha de mamãe. Tenho o privilégio de mamãe. Já é quase meia-noite e eu terminei agora essa questão. E... ai, Deus, eu demoro demais. Mas enfim, olha o tamanho disso. Eu tive que abrir um monte de conta. Deu 3 páginas de conta, tá? Porque tinha que determinar essa equação. E aí eu não sabia se estava fazendo certo. A equação que o professor colocou parece que tá errado o índice lá. Ou pode estar certo. Se o índice lá tiver certo, eu errei aqui. Se lá tiver errado, aqui tá certo, então. Mas enfim, aí tem um monte de integral, derivada, tudo pra chegar nesse resultado. 12a ao quadrado. Era isso. Eu amo. Ai, gente, física é isso, tá? Mecânica quântica, olha, nunca fiz tanta continha na minha vida. Mentira, já deve ter tido alguma outra que eu fiz, mas muito complicado. E eu acho que essa daqui o professor cobra na prova. Eu tenho quase certeza que ele vai cobrar essa, porque assim, ela, você tem que determinar a função de onda, então você tem que pegar tudo que você aprendeu sobre isso e usar, sabe? Então você já pega boa parte da matéria e depois você ainda tem que calcular os valores esperados. Então é outra coisa que pega do começo da matéria, lá no comecinho mesmo, e agora. Então assim, faz sentido ele cobrar isso, sabe? Porque dá pra você ver um monte de coisa com isso. O meu medo as fórmulas são muito grandes e tem muito índice. Então assim, eu espero, né? Na última prova ele colocou um formulário que a gente chama, que é uma página com algumas contas. E eu espero que ele faça isso nessa, porque, gente, se não, vou demorar muito. Eu demoro muito tempo para poder fazer essas contas. Mas enfim, por hoje é só. Eu não gravei no começo dos estudos, né? Nem expliquei nada direitinho. Mas enfim, por hoje é só. Tô fazendo aqui, terminei por hoje essa parte. Eu queria ter terminado essa lista, né? Que é a lista 9. Não terminei, vou terminar amanhã. E aí vou já passar para estudar o conteúdo da lista 10 e tentar fazer a lista 10. Eu sei que a 11, meu amigo falou que só são 3 questões e só uma delas que não é demonstração. A de demonstração tô pulando tudo porque eu acho que o professor não vai cobrar isso. Mas olha, tá sendo a última saga. Pelo menos eu vou ficar de férias depois disso tudo.
fazendo a prova, então vou mostrar agora o que eu tô fazendo. Mas é isso, amanhã tem prova de quântica, né? Consegui meio que ver todas as listas, não todos os exercícios por completo, mas fiz a maioria deles. Aí agora eu tô revisando, né? Então vou passar de lista em lista, vendo todos os exercícios e dando foco naqueles que eu acho que vai cair. Tô vendo também a lista que os monitores eles fizeram, né? De algumas questões que eles acreditam que sejam os principais que podem cair. E aí também tô revisando, tô fazendo. Tem uma aqui que eu vou ter que refazer, porque eu não fiz errado, mas ficou faltando uma parte. E é basicamente isso hoje que eu vou terminar de fazer, né? Já é 16, tecnicamente 4 horas, né, daqui a pouco. E aí é isso. E desejo sorte pra acabar essa matéria, que olha, se eu conseguir passar, já me livro de uma das que eu tava com mais medo de fazer. Mas é a folha, né? Não é tão boa assim. Hoje estamos aqui na Faculdade de Medicina. Oi, amiga. A biblioteca, ó, depois de uma prova fodida, gente, viemos passear aqui. Na verdade, a gente veio bandejar. Ó, gente, eles têm 2 opções aqui de saladas. Pode rir, sim. Pra mim não é nem USP aqui, tá, ó. A grama do vizinho é mais verde. É muito mais verde. Eu pedi um jantar e eles me deram um banquete. Tem curau também. Engraçado, eu tenho essas forminhas em casa, tá? Eu tenho essas forminhas em casa. Palhaçada. Péssimo vlogger, gente. Eu estou com preguiça de gravar pra vocês, mas aqui, ó. FM USP, ali é o bandejão, a gente acabou de sair. Aqui tem os homenageados da ditadura, né, que foram perseguidos. Eles têm armários ali. É o quê? Será que é o CA deles? Pra lá o CA. O CAzinho deles. Eles têm sala de estudo. Banheiros. Hoje, não sei se já acabou. Olha, gente, esse daqui é o CA deles, tá? Parte do CA deles. Aquela outra parte também era o CA deles. Um tomzinho de inveja, tá? Ah, não é tomzinho não, é tomzão mesmo. Bom, gente, eu vim aqui finalizar esse vlog com vocês, né? Acho que é o último vlog de estudos mesmo que vai ter nesse ano. Então, acho que eu não vou fazer mais nenhum vlog de estudos. Chegou o final do ano, estava muito ansioso para isso, não só por causa das férias, mas porque eu adoro pegar esse final de ano para fazer, sabe, as coisas, fazer uma reunião comigo mesmo, poder organizar as coisas que eu quero pro ano que vem, o que aconteceu esse ano. Eu gosto muito de fazer isso. Talvez eu grave algum vídeo sobre isso, porque, enfim, são coisas importantes que eu acho, sabe? E que eu queria trazer aqui pro canal, porque é a parte de organização. Mas, enfim, voltando para falar dessa última saga de provas, o que aconteceu, né? Vocês viram estudando e tudo mais. No final das contas, São Paulo ficou um caos, porque agora a gente tá entrando em temporada de chuvas, né? Pra quem não é de São Paulo, então esse começo de... Acho que, assim, isso já se tornou bastante comum na maior parte das cidades e na maior parte dos estados, eu acho. É porque em São Paulo e outros estados daqui, a gente nessa época do ano, onde a gente tem a primavera indo pro verão, começa o período de chuva. E aí esse período de chuva nessas grandes cidades é um inferno, porque, gente, chove demais, a cidade não tá preparada para isso e acaba alagando tudo e derrubando árvore e um monte de problema que acontece. Então, assim, por exemplo, a gente tem bairros aqui que tá até agora sem energia, sabe? Porque acho que antes de ontem choveu e derrubou algumas árvores, prejudicou algumas fiações. E a empresa daqui, né, que é responsável pela energia, deu ruim. Enfim, né, não tá nem aí pra nada. Mas, dito isso também... Gente, olha, foi um caos, tá? Porque um dia antes da prova, que eu tava terminando de estudar as coisas, simplesmente teve uma greve dos ônibus. Os motoristas e os cobradores, eles decidiram entrar em greve porque não ia receber o 13º, se eu não me engano, deles. Enfim... totalmente certos, sabe? E aí ficou um caos a cidade, mas eles acabaram no mesmo dia também a greve, por conta que a empresa falou que ia pagar eles. Enfim, só que nisso já deu um negócio assim que eu fiquei...
Uai. Enfim, aí beleza. Continuei estudando, né? Porque não pode parar, não dá pra garantir que o professor vai cancelar a prova, então você tem que continuar estudando. Só que a questão é, eu passei a semana toda estudando e consegui construir uma rotina direito, sabe? Eu estudava, fazia as minhas coisas, então também fazia exercício, né? Tem esteira aqui em casa, e aí eu fazia esteira, né? Fazia algum tipo de exercício, estudava até chegar de noite, parava e descansava de alguma forma, sabe? Então, foi importante essa semana, não foi uma semana muito pesada, mas eu fiquei estudando o dia inteiro. E aí, o que acontece? Era muita coisa para pouco tempo e o assunto tava muito complicado, né? Porque conforme vai avançando, as matérias ficam mais complicadas e esses assuntos estavam muito difíceis. Eu foquei nos primeiros assuntos, porque é isso, né? Eu vi eles primeiro, eu tive mais tempo de maturar eles na cabeça e os assuntos que eu acabei vendo, tipo, um dia antes da prova, eu vi pra, tipo, ok, vi esse assunto, sei o que é, tudo mais, então se cair na prova eu consigo me virar pelo menos um pouco, mas essas daqui eu garanto, até porque eu precisava de pouca nota. E aí, as duas últimas questões, eu só, tipo, olhei por cima, duas últimas listas, né, não questões. Eu dei uma olhada no geral, assim, tipo, de ver o que tava sendo cobrado, mas eu deixei pra lá, não fiz elas, né, porque era um dia antes da prova, não ia dar tempo. E eu queria revisar o que eu já tinha feito. Bom, e outra coisa, tipo, na lista tem exercícios de provar, né? Exercícios de provar são aqueles negócios que tipo, mostre que a partir de tal equação, chegue na equação tal. Esses exercícios são para você provar as coisas. E geralmente, né, tem professor que cobra e tem professor que não cobra. No caso desse, na primeira prova ele não cobrou. E a gente ficou crente de que, né, não ia cobrar de novo. Eu falo a gente porque eu e meu amigo, a gente tava estudando e, tipo, a gente tava, né, vendo justamente isso, falando, nossa estratégia vai ser essa. No final das contas, um dia antes da prova deu essa coisa da greve, aí no dia da prova eu acordei cedo, acordei acho que 2 horas antes para dar uma revisada também nas coisas de novo, e aí fui pegar transporte público, né, e enfim, era horário de pico, mas não era tão horário de pico, então não era pra estar tão lotado quanto tava o metrô e o trem. Eu tive que esperar 3 trens para conseguir entrar, então eu cheguei na prova atrasada. Eu gosto sempre de chegar mais cedo, porque, né, eu não gosto dessa adrenalina de chegar na prova já atrasado, de ter que lidar com tipo, primeiro eu preciso relaxar para começar a fazer a prova. Não, quero chegar antes para, tipo, ir no banheiro, conseguir já ficar tranquilo ali. Não aconteceu. Só que eu chego lá e tava todo mundo pro lado de fora, não tava ninguém dentro do auditório. E o auditório tava fechado, eu fiquei, alguma coisa de estranho. E aí, basicamente, o que aconteceu foi que tava sem energia ali, porque quando chove o Butantã fica o inferno, fica sem energia, os ônibus não passam direito, cai um monte de árvore, enfim. E aí tava sem energia no IF, e a gente esperou pra ver se chegava energia. Não chegou energia, então os monitores arrumaram umas salas lá que dava pra gente conseguir enxergar a prova com a luz natural, né, então a luz do dia mesmo, pra gente conseguir fazer. Foram divididos em 2 salas para vocês verem a quantidade de pessoas que estão fazendo essa matéria. E aí, no final das contas, bom, abri a prova. Primeira questão era de demonstração, né, das primeiras listas. Eu falei, putz, não fiz essa, né? Não fiz questão de demonstração, então não sei como fazer isso. Fui pra segunda questão. Aí essa daí, né, eu teoricamente consegui fazer, só que teve um item lá que deu uma bugada na minha cabeça que eu não consegui fazer porque eu já me desestabilizei. A espera também me destabilizou, tudo, enfim, foi um dia horrível. E aí, no final das contas, gente, basicamente, para resumir a história, de 4 questões eu consegui fazer uma, sabe? Basicamente isso. Então, muito ruim, porque caiu que eu não estudei, foi um inferno. Gente, foi um dia que, assim, eu deveria ter ficado em casa, né? E nem consegui também ir na defesa da minha amiga, né? Que eu ia pra defesa dela. Mas enfim, acabei indo pra Médio USP, né, como vocês viram, tudo mais no vlog agora. Eu fui pra lá pra bandejar e olha, gente, eles têm bom gosto, né, vocês viram como é que é. Quer dizer, não viram tanto porque eu não consegui gravar, eu fiquei com vergonha também e enfim, eu não sei se podia gravar, aí eu não dei uma gravada lá dentro e tal, mas parece um restaurante, confia em mim. Mas foi isso, essa saga de prova. Agora eu estou contando os pontos pra ver se eu consegui meio que atingir. Se ele não descontar muito, né, se ele não descontar nada, for que nem na primeira prova, meio que, tipo, super de boa na correção, eu passo, senão eu vou ter que fazer a REC. Mas é isso. Agora, finalizei o semestre, basicamente, né, só tô esperando ver se meu orientador entra em contato comigo pra ver a questão da IC.
e de uma última matéria, mas nas outras eu consegui passar já, então tá tranquilo, é só essa mesmo que agora estou preocupado, né, que tem que esperar o professor corrigir, e como é muita gente, vai demorar pra sair a nota. Então capaz de eu saber no Natal, ou se quiçá no ano que vem também, né. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, dessa minha saga aqui. Vejo vocês no ano que vem. Boas festas pra vocês. Quem fez vestibular, espero que vocês tenham ido bem, que tenha dado tudo certo. E, bom, é isso. Até mais. Tchau, tchau.